A lenda do Sasquatch. A lenda do Sasquatch é uma das mais fascinantes e misteriosas lendas que cercam o mundo do folclore e da criptozoologia. Também conhecido como pé grande, o Sasquatch é descrito como uma criatura semelhante a um grande primata, coberta por pelos grossos e de cor escura. De acordo com relatos e avistamentos, o Sasquatch é uma criatura imponente, com mais de 2 metros de altura e uma força extraordinária. A lenda do Sasquatch tem suas raízes nas tribos nativas americanas da região oeste dos Estados Unidos e do Canadá. Diversas tribos indígenas têm histórias e mitos sobre criaturas semelhantes ao Sasquatch, que são considerados seres sagrados e místicos. Os relatos dessas criaturas remontam a centenas, se não milhares, de anos, fazendo com que o Sasquatch faça parte do folclore e da mitologia das tribos nativas americanas. No entanto, a lenda do Sasquatch começou a ganhar maior notoriedade na cultura popular a partir do século XIX, quando colonizadores europeus exploradores começaram a relatar avistamentos e encontros com a misteriosa criatura. Esses relatos despertaram o interesse de pesquisadores e entusiastas da criptozoologia, que passaram a investigar e buscar evidências da existência do Sasquatch. Desde o século XIX, milhares de relatos de avistamentos do Sasquatch foram registrados em várias regiões do oeste dos Estados Unidos e Canadá. Muitos desses avistamentos são descritos como breves e fugazes, com a criatura sendo avistada à distância, fugindo rapidamente para a floresta. No entanto, há relatos mais detalhados de encontros próximos com o Sasquatch, envolvendo observações detalhadas de sua aparência física e comportamento. Além dos avistamentos, existem algumas evidências físicas que supostamente corroboram a existência do Sasquatch. A mais conhecida dessas evidências são as famosas pegadas de Sasquatch, que foram encontradas em várias regiões florestais, principalmente na região noroeste dos Estados Unidos. Essas pegadas são descritas como sendo grandes, largas e com uma anatomia semelhante à de um pé humano, mas muito maiores. Outras evidências incluem amostras de pelos e cabelos supostamente pertencentes ao Sasquatch, bem como gravações de áudio e vídeos que capturam sons e imagens misteriosas que são atribuídos à criatura. No entanto, a maioria dessas evidências é controversa e muitas vezes contestada por céticos e cientistas, que argumentam que essas evidências são facilmente falsificadas ou não são conclusivas o suficiente para provar a existência do Sasquatch. Diante da falta de evidências concretas e conclusivas, a existência do Sasquatch permanece um mistério e um assunto de debate acalorado entre os defensores e céticos da criatura. Diversas teorias e hipóteses foram propostas para explicar a origem e a natureza do Sasquatch, bem como para tentar encontrar uma explicação para os relatos e avistamentos associados à criatura. Uma das teorias mais populares é a de que o Sasquatch é uma espécie de primata desconhecida, possivelmente um parente próximo do gigante homem de Neandertal ou de outros hominídeos extintos. Segundo essa teoria, o Sasquatch teria evoluído e se adaptado ao ambiente florestal, vivendo de forma discreta e esquiva para evitar contato com humanos. Outra teoria sugere que o Sasquatch pode ser uma forma de vida sobrenatural ou interdimensional, capaz de se manifestar brevemente em nosso mundo antes de desaparecer sem deixar rastros. Essa teoria se baseia nos relatos de avistamentos inexplicáveis e nas características misteriosas atribuídas ao Sasquatch, como sua habilidade de desaparecer rapidamente e de evitar ser capturado ou fotografado. Há também teorias mais céticas e científicas, que argumentam que o Sasquatch é simplesmente uma lenda urbana ou um mito criado a partir de mal-entendidos e interpretações equivocadas de avistamentos de animais selvagens comuns. Essas teorias sugerem que os relatos do Sasquatch são o resultado de uma combinação de ilusões de ótica, falsificações e crenças supersticiosas. Apesar da falta de evidências sólidas e conclusivas, muitos pesquisadores dedicam tempo e esforço para investigar e estudar a lenda do Sasquatch. Esses pesquisadores incluem criptozoólogos, antropólogos, oólogos e outros especialistas que buscam identificar possíveis pistas e evidências da existência do Sasquatch. Uma das abordagens mais utilizadas na pesquisa do Sasquatch é a realização de expedições e buscas em áreas florestais remotas, onde há relatos de avistamentos da criatura. Essas expedições muitas vezes envolvem o uso de tecnologias modernas, como câmeras de infravermelho, drones e equipamentos de áudio para capturar sons e imagens da criatura. Além das expedições de campo, também existem estudos e análises de material e evidências coletadas em avistamentos de Sasquatch.
Essas análises incluem exames de pegadas, amostras de pelos e cabelos, bem como estudos de gravações sonoras e vídeos que supostamente capturam o Sasquatch em ação. No entanto, as pesquisas sobre o Sasquatch enfrentam diversos desafios, como a dificuldade de encontrar evidências concretas e confiáveis, a escassez de financiamento e apoio institucional, bem como o estigma e o ceticismo que cercam o assunto. Apesar desses desafios, os pesquisadores continuam a investigar e explorar a lenda do Sasquatch, na esperança de desvendar o mistério por trás da criatura. A lenda do Sasquatch tem um impacto significativo na cultura popular e na imaginação das pessoas em todo o mundo. O Pé Grande tornou-se um ícone do folclore e da criptozoologia, inspirando filmes, livros, programas de televisão e até mesmo jogos de videogame que exploram a mitologia e os mistérios em torno da criatura. Além disso, o Sasquatch também se tornou um símbolo de conservação e preservação da natureza, sendo associado à necessidade de proteger as florestas e os habitats naturais onde a criatura supostamente vive. Muitos defensores do ambiente destacam a importância de manter essas áreas selvagens intactas para garantir a sobrevivência de espécies misteriosas e ameaçadas, como o Sasquatch. Apesar das controvérsias e debates em torno da existência do Sasquatch, a lenda da criatura continua a intrigar e fascinar as pessoas, alimentando a imaginação e a curiosidade sobre os mistérios não resolvidos de nosso mundo. Seja real ou fantasia, o Sasquatch permanece como um enigma enigmático que desafia a compreensão da natureza e da realidade, mantendo viva a chama da aventura e da descoberta em nossos corações.